recebi uma pergunta em um dos vídeos que eu coloquei no YouTube, que é exatamente essa pergunta que está aqui, de uma pessoa, Sebastião Alexandre. Ele me perguntou a respeito de uma questão que, para quem lê, a análise combinatória é um negócio meio chatinho por causa disso. Cada detalhe muda a questão. Então, para quem lê, está parecendo idêntica a essa aqui, mas ela tem um detalhezinho. Então, primeiro, vou voltar nessa questãozinha aqui. 3 rapazes e 2 moças vão ao cinema e desejam sentar-se os 5 lado a lado na mesma fila. O número de maneiras pelas quais eles podem distribuir-se nos assentos de modo que 2 moças fiquem juntas uma ao lado da outra é igual a... Então está dizendo aqui, ó. Olha a interpretação do enunciado. O número de maneiras pelas quais eles podem distribuir-se nos assentos de modo que as 2 moças fiquem juntas. Então está dizendo assim, que de modo que as 2 moças fiquem juntas. As 2 moças têm que ficar juntas. Os rapazes não, pode se distribuir de qualquer maneira. Então eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que vão ao cinema. E dessas 5 pessoas, deixa eu mudar a cor, dessas 5 aqui, eu tenho as moças, moça 1, moça 2, rapaz 1, rapaz 2 e rapaz 3. Então não importa os rapazes aqui, eu só quero que as 2 moças fiquem juntas. Então eu tenho que analisar, voltando lá, a mesma questão que eu já fiz um vídeo, que essas 2 moças aqui, elas formam um bloco, elas são um elemento só. Então na verdade aqui elas são um bloquinho só. As duas não andam separadas, vão andar juntas. Moça 1 de mãozinha dada com a moça 2. E os rapazes já tem muita importância aqui, eles podem estar em qualquer ordem. Então esses rapazes, deixa eu apagar. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Essas moças estão aí formando um elemento só. Então aqui eu tenho que essas moças são um único elemento. E os rapazes são 1, 2, 3 elementos. Então eu tenho 3 possibilidades, eu posso colocar qualquer um dos 3 rapazes aqui nessa posição, 2 possibilidades, qualquer um dos rapazes nessa aqui, menos o que já foi usado aqui, e só sobrou um para pôr aqui. Então na verdade eu tenho 3 elementos mais um elemento que as mocinhas têm que andar de mão dada. Então no caso, elas têm onde vai uma, vai outra. Então eu tenho 4 fatorial de elementos. Eu tenho 4 elementos aqui, ó. Um elemento mais 3 possibilidades, né? 4 fatorial de elementos. Só que no enunciado não diz que existe uma ordem aqui dentro. Então não fala assim, a moça 2 primeiro ou a moça 1 primeiro. Então quer dizer que pode ser a moça 1 primeiro, ou a moça 2, ou a moça 2 e a moça 1. Então na verdade eu tenho mais uma permutação interna aqui, ó, de 2 elementos. Então eu tenho 4 vezes 2 fatorial de permutação. Essa questão está melhor explicada no outro vídeo. Então aqui eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que não influencia nada, vezes o outro aqui, 2 vezes 1, que vai dar 4 vezes 3, 12, 24, 48 possibilidades. A dúvida do Sebastião Alexandre foi a respeito de uma outra questão muito parecida com essa, mas tem uns detalhezinhos que mudam, que é essa daqui, ó. Deixa eu acertar isso aqui. Está dizendo assim, ó. O número de maneiras diferentes que 3 rapazes e 2 moças podem sentar-se em uma mesma fila de modo que somente as moças fiquem todas juntas. Então olha lá o detalhe diferente. De modo que somente as moças fiquem todas juntas. Então quer dizer que os rapazes não podem ficar juntos. São 3 rapazes. Eu posso colocar 2 juntos, mas um tem que ficar separado. Então os 3 rapazes nunca ficam juntos. Para isso acontecer, eu só tenho 2 opções. Se eu tenho lá 2 moças, moça 1, moça 2, rapaz 1, rapaz 2 e rapaz 3, e isso não pode acontecer dos 3 ficarem juntos, eu só tenho 2 possibilidades. Uma é
rapaz 1, ou um rapaz qualquer, moça, moça, rapaz, rapaz. E a outra possibilidade é rapaz, rapaz, moça, moça e rapaz. Então só tenho essas duas. Não tem outra forma de colocar duas moças juntas separando esses rapazes. Ou eu coloco ela aqui, entre o primeiro e o segundo, ou eu coloco entre o segundo e o terceiro. Se eu colocar de outra forma, já dá errado o que o enunciado pede. Então vamos analisar aqui, ó, que eu tenho, o pensamento é o mesmo da outra questão, 1, 2, 3, 4, 5, sendo que eu tenho aqui, ó, as duas moças ficando juntas. Então aqui eu tenho 3 possibilidades de colocar esse rapaz. Eu tenho 2, porque uma eu já usei, e aqui eu tenho uma possibilidade. E essas mocinhas eu tenho como um único elemento. Então aqui dentro é uma possibilidade. Só que acontece que eu tenho uma permutação interna. Posso ter a moça primeira, a moça 1, ou a moça 2, a moça 2 e a moça 1. Então na verdade aqui eu tenho 3 vezes 2, 6 possibilidades, vezes uma permutação de 2 elementos, que é 2 fatorial é 2, eu tenho 12 possibilidades aqui na primeira. Na segunda acontece a mesma coisa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Eu tenho o rapaz 1, as moças estão aqui, né? Nesse bloco. Elas contam como um elemento só, então é uma possibilidade. Então eu tenho 3 elementos aqui, 3 possibilidades aqui, 2 aqui, e uma aqui, e uma aqui. Só que essa aqui tem uma permutação interna de 2 fatorial, que eles podem permutar, assim como aqui. Posso ter a primeira moça ou a segunda moça, não importa. Então aqui eu vou ter 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6, vezes 1, 6. Então tenho 6 possibilidades de permutação com esse bloco, no entanto eu tenho uma permutação interna aqui dentro, de 2 elementos, que dá também 12. Se eu tenho 12 em uma forma e 12 em outra forma, eu tenho aí 12 possibilidades na primeira forma, mais 12 possibilidades na segunda forma. Então eu tenho 24 possibilidades, é essa a diferença. 24, alternativa C. Essa é a diferença do enunciado. Somente as moças vão ficar juntas, os rapazes não podem os 3 ficarem juntos, certo? Então essa aí é a diferença. A análise combinatória é bem legal, mas tem que ficar muito atento a esses detalhes aí. Valeu, obrigado aí por ter perguntado.